pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula da nossa disciplina de sinais sistemas lineares. Bom, acredito que o áudio e a imagem esteja tudo bem. Gosto de dar boa noite para quem vem prestigiar a nossa aula. Então, boa noite para o Dorival, boa noite para o Ivan, boa noite para o Daniel, para o Caio, boa noite para o Marcelo, boa noite para o Vitor e para o Guilherme também. Então, pessoal, como de costume, né, todo início de módulo eu gosto de fazer um combinadinho aí com o pessoal. Primeiro combinado, né, que eu costumo fazer. Boa noite, Gui. Boa noite, Felipe. Gosto de fazer. Pessoal, vamos deixar o nosso chat. Eu gosto de ir acompanhando a aula durante a aula ao vivo. Então, conforme eu vou dando aula, eu já vou acompanhando no chat. Se surgir alguma dúvida muito pertinente, pessoal, manda aí no chat, porque pode ser a dúvida do seu colega também. Vamos deixar, por exemplo, perguntas. Professor, o que faz na atividade 1? O que faz na atividade de mapa? Lá para o Fale com o Mediador, tá bom? Eu sou o professor mediador, então vocês podem enviar lá no Fale comigo direto e eu vou responder vocês. Então vamos deixar essas perguntas de atividade, problemas relacionados ao ambiente, algumas outras coisas, para o Fale mesmo. Vamos deixar o nosso chat aqui para nossa aula, beleza? Vamos aproveitar esse momento para interagir aí de forma ao vivo, de forma bem dinâmica, para a gente conseguir trabalhar. Beleza? Então, acho que dá para deixar esse combinadinho aí com vocês, né? E para quem, pessoal, viu também as aulas conceituais, viu que eu sou o professor formador lá também. Então, o que acontece? Na nossa aula conceitual, eu abordei o conteúdo conceitual do livro, tá? Então, lá na nossa aula, são aulas bem do conceito, daquilo da essência do capítulo do livro, né? Do nosso tema abordado em si. E aqui na nossa aula ao vivo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o conteúdo da aula ao vivo, o conteúdo do livro, e nós vamos aprofundar, tá bom? Nós vamos aprofundar mesmo. Vamos buscar introduzir tanto parte teórica, parte equacional, sempre que puder, uma parte prática, uma parte ali de simulação. Sempre que possível, faremos isso, beleza? Eu também costumo gravar sempre vídeo extra, tá? Para quem não conhece, para quem não sabe. Sempre que possível eu busco gravar alguns vídeos extras. Então fiquem tranquilos, se não deu o tempo da nossa aula, eu gravo um material a mais para a gente disponibilizar aí para vocês. Posso disponibilizar também vídeo de como acessar o MATLAB, vídeo, né, dando dica de como usar uma ou outra ferramenta, função ali para a gente conseguir trabalhar e auxiliar vocês também no estudo. Beleza? Então, vou ficar sempre aqui de olho no chat, na nossa aula. Então, desejo a todos aí boa aula. Espero que vocês gostem da nossa disciplina de sinais e sistemas lineares. Ela é uma disciplina muito gostosa da gente trabalhar. Muito legal mesmo. Então, vamos para o nosso primeiro capítulo, né? Nosso primeiro conteúdo da nossa disciplina. Deixa eu só pegar meu ponteira laser. Então, na nossa aula de hoje, veremos uma introdução a sinais e sistemas lineares. Vamos ver desde exemplos de sinais e sistemas, classificação de sinais, sinais distraídos contínuos no tempo, sinais pares e ímpares, sinais periódicos e não periódicos, sinais determinísticos e sinais aleatórios, sinais analógicos e digitais, sinais de comunicação, sinais biológicos, eletrocefalograma, eletrocardiograma, eletroculograma, eletromiográfico, sinais de processamento de imagens e sinais digitais. Tudo isso, pessoal, a gente consegue desenvolver dentro da nossa disciplina de sinais e sistemas lineares. Então, é uma disciplina que passa a ser base para muitas outras disciplinas, tá? A gente consegue trazer dentro da nossa disciplina um conjunto de informações, tá? De dados, de implementações. Então, a disciplina de sinais e sistemas lineares possibilita isso para a gente. Não é só uma disciplina de equacionamento. Pode ser uma disciplina que a gente consegue fazer interpretação, raciocínio lógico, fazer implementação com eletrônica, com sistema de controle, com programação, com diversas coisas, beleza? Então, a ideia da gente ter a nossa disciplina é a gente conseguir trabalhar e desenvolver isso. Um pensamento lógico, um pensamento crítico, uma implementação com vocês. Além, lógico, né, da parte de equacionamento. Então, por exemplo, assim, na aula 2 e na aula 3, né?
Aula 2 a gente vai falar sobre sinais e sistemas de tempo contínuo. A aula 3 nós vamos falar de sinais e sistemas de tempo discreto. Basicamente a gente vai introduzir uma parte bem conceitual, uma parte bem densa, passa a ser até um pouco chato da gente trabalhar, porque é bastante teoria, é bastante coisa nova, mas a gente precisa trabalhar. Então, vai chegar um momento em que nós vamos começar a implementar aqueles conceitos. E, por exemplo, assim, na hora que chegar na parte de cálculo, eu já tenho algum material que eu estou trabalhando e elaborando para vocês. Então, vou preparar algumas aulas extras, né, já de cálculo para vocês, para dar um pouco mais de base para auxiliá-los ao longo da nossa disciplina, tá bom? Então, alguns conceitos, desde limite, desde função, derivada, integral, coisas mais assim genéricas que a gente consegue implementar, principalmente para a gente conseguir refrescar um pouco a memória, tá? Porque talvez faz um tempinho que não vê cálculo, ou viu no ano passado e já deu uma esquecida, só para a gente realmente conseguir refrescar a cabeça aí e conseguir desenvolver. Então a gente trabalha bastante com isso também na nossa disciplina. Mas, como a gente já falou, né, essa parte ali, por exemplo, quando a gente for trabalhar com sinais, o que vocês precisam ter em mente é que um sinal nada mais é do que um conjunto de dados ou informações que nós vamos trabalhar. Então, professor, hoje, o que eu preciso entender da aula? Pelo menos, né, até a gente terminar essa parte de exemplos de sinais e sistemas. É que um sinal é um conjunto de dados, um conjunto de informação, é uma informação, é algo que eu estou trabalhando, que eu desejo implementar. Então, dentro do contexto de exemplos de sinais, por exemplo, a gente vai ver, né, ali sinais de telefonia, que tem uma amplitude que varia ao longo do tempo, que vai variar conforme as palavras, a fala, tudo isso a gente vai trabalhar desde sinal de televisão, sinal, né, biológico, que nem está aqui. Tem um exemplo aqui de um trabalho de conclusão de curso, que foi o meu, no caso, que foi feita a aquisição de sinal eletromiográfico. Então a gente vai trabalhar com tudo isso, beleza? Gosto de deixar algumas referências a mais. Então aqui eu quero abrir um parênteses bem grandão para explicar algo. Prova, atividade mapa, ali está inserido, pessoal, as atividades de vocês estão inseridas, né, dentro do nosso material, dentro do nosso livro da disciplina. Atividade de estudo 1 também, só que eu já busco trazer para vocês desenvolverem um pensamento mais crítico e criativo mesmo dentro da nossa disciplina, porque é preciso. Precisa a gente desenvolver esse senso crítico para a gente conseguir trabalhar. Que eu tive um professor que falava que nos formamos engenheiros para resolver problemas, né? Então a gente precisa ter um senso crítico para resolver problemas. Então, tem os vídeos já explicando atividade de mapa, atividade de estudo 1 também. Mas além do nosso livro, pessoal, vocês têm acesso à biblioteca virtual. E lá na biblioteca virtual tem 2 livros que eu quero deixar como referência para vocês inicialmente aqui, que nós vamos trabalhar desde a aula 1 até a aula 6, tá? Que é o livro de sinais e sistemas lineares do Latte. Então a gente vai trabalhar da aula 1 à aula 6 com referências, né, a mais além do nosso livro. Nós vamos agregar mais conteúdo às nossas aulas ao vivo. A intenção, como eu comentei, é nos aprofundarmos ao conteúdo. Nós buscarmos sempre conteúdo a mais, uma matéria a mais, algo que nos profissionalize, né? Então, por exemplo, assim, o livro do Latte, ele traz algumas simulações com MATLAB, ele traz algumas abordagens com um olhar um pouco mais aprofundado, tá? Um olhar mais técnico mesmo. Já o livro do Simon, né, que de sinais e sistemas, ele traz esse contexto, só que ele traz de uma forma um pouco mais genérica. Então pode ser uma ideia começar aqui com esse do Simon, que é uma introdução, algo mais palpável inicialmente ali, porque alguns tópicos, né, que tem no livro do Simon não tem no livro do Latte, e alguns tópicos que tem no livro do Latte não tem no livro do Simon. Então eles meio que vão se complementando. Então é interessante a gente trabalhar com os dois em harmonia aqui, além do nosso livro da instituição, que a gente vai trabalhar com os conteúdos, com os tópicos do nosso livro da disciplina, e vamos trabalhar também ali trazendo sempre um conteúdo a mais para vocês. Então, vamos iniciar os nossos exemplos de sinais e sistemas.
Então já comentamos o quê? Que um sinal ele vai ser um conjunto de dado ou informação. Estou enfatizando que isso é importante. Então vai ser um conjunto de dado ou informação. Vamos pensar, por exemplo, aqui num sistema de comunicação. O nosso sisteminha de comunicação que nós estamos tendo no nosso momento agora, né? Eu estou aqui, né, dando aula da minha casa, no meu escritório, na minha casa, e eu estou utilizando o meu microfone. Então, o que acontece? Eu estou com a minha fala, né? Estou gesticulando com a minha boca, está emitindo um som devido às minhas cordas vocais. E então, essa onda mecânica está chegando até o meu microfone. E o que acontece aqui no meu microfone? Ele vai pegar essa onda mecânica, né? Que é uma onda, que é uma forma de energia analógica, a onda mecânica, e vai fazer uma conversão analógico-digital. Então, através desse sensor que tem aqui de fala, ele vai fazer a conversão analógico-digital e então vai processar dentro do meu computador, vai entrar dentro da rede e vai chegar aí para vocês e vai sair por um determinado receptor, que é o alto-falante, por exemplo. Então, essa é a ideia inicial. Então, o que acontece? Dentro de um sistema de comunicação, nós vamos ter o quê? O nosso sinal da mensagem, que seria, por exemplo, a minha fala, o que eu estou gesticulando e falando aqui com vocês. Nós temos o nosso transmissor, que no caso é o meu microfone, o meu computador, está atuando como uma implementação de transmissão de sinal. Nós temos o nosso sinal transmitido, né? Que é a informação, o dado ou a informação que eu estou passando. A aula, por exemplo, cada palavra, cada sílaba, cada letra, é o meu sinal que está sendo transmitido. Está passando por um canal. O canal seria o quê? Seria a internet, né? Estamos utilizando da internet como meio de canal para implementação. Professor, e se estivéssemos em uma sala de aula comum? Qual seria o canal? Seria o próprio ar, né? A própria implementação do ambiente. Então, a onda mecânica que estamos utilizando precisa de um meio para se propagar. Então estaria se propagando por um determinado canal, um determinado meio que chegaria até o receptor. Então teria o sinal recebido, né, que seriam vocês os receptores que estão recebendo a informação. Então dentro do nosso sistema de comunicação, né, a gente pode distinguir, né, e apresentar três componentes principais que vão englobar todo o nosso sistema. Então nós temos o nosso transmissor, temos o nosso canal e temos o nosso receptor. Olha só nessa ideia a gente já apresentou o quê? Ideia de sinal analógico digital, implementação de sinal de tempo contínuo, sendo uma implementação de aplicação de um sinal analógico, uma implementação de descritização, porque eu fiz uma conversão analógico digital, e para trabalhar com essa implementação digital eu preciso discretizar, então trabalhar com a aplicação discreta do meu sinal. Então, só aqui já entendi a minha introdução da minha disciplina, já consegui introduzir a ideia da nossa aula 2, a ideia da aula 3, porque aula 2, implementação de sinais analógicos, né, ali contínuos no tempo. Aula 3, implementação de sinais discretos, né, a discretização do meu tempo, né, dessa implementação do meu sinal que eu estou trabalhando. E aí eu começo a trabalhar também com as transformadas, né, porque para ocorrer a transmissão, né, do sinal que está sendo transmitido por meio do canal, então ocorreu transformadas e implementações matemáticas para ocorrer essa troca de informação, que é isso que a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina. Então, por exemplo, o meu transmissor precisa, só para a gente passar para frente nessa ideia, a implementação aqui do meu transmissor dentro do meu sistema de comunicação. Ele precisa estar oriundo, né, originariamente, localizado em uma determinada região do espaço. Como assim localizado em uma região do espaço? Precisa ter um espaço físico. O meu microfone precisa estar localizado no espaço físico. Então ele precisa coexistir em um determinado local. O meu receptor também precisa estar determinado em uma determinada condição de espaço, né, para que ele possa ter a sua recepção do seu sinal e possa transmitir. E o canal também precisa ter essa configuração localizada, né? Só que ele precisa, além de ter o meio físico, por exemplo, ter o computador, ter a fibra ótica, professor, mas a gente envia o sinal lá para o satélite e volta, beleza, mas aí a gente conseguiu fazer a implementação de telecomunicação de dados. Então a gente tem essa implementação de sinal de dados também. Mas
Existe um transmissor e um receptor e ocorreu a transmissão do dado, entendeu? E a gente precisa ter essa implementação também, tá bom? Então, cada um desses três elementos, bem de forma simples aqui para a gente começar a introduzir, não vamos aprofundar muito ainda no primeiro slide, né? É que nós precisamos ter as propriedades associadas entre eles. Precisa ter essa comunicação entre si. Então, por que eu quero trazer essa ideia inicial? Porque se o meu sinal chegou de um jeito, ele chegou analógico em forma de uma onda mecânica de voz, né, de som. Então, foi uma onda sonora. Ele precisa sair da mesma forma dentro do meu sistema. Então, aqui eu tenho o quê? A minha configuração de sinal e de sistema. O meu sistema vai ser todo esse conjunto do meu transmissor, do meu canal e do meu receptor, tá bom? Só para vocês começarem a entender. Então, o propósito, né, do meu transmissor que a gente tem é da gente converter o meu sinal da minha mensagem, passar pelo meu canal e chegar no meu receptor que vai transformar, então, aquela mensagem que está sendo recebida para a forma originária, né, original dela, então, e ter a estimativa do meu sinal, da minha mensagem. O mesmo vale para o sinal de televisão. Só que daí ali a gente transmite como? Um sinal de imagem e um sinal de áudio. Então, nós vamos ver ao longo das nossas aulas o quê? Que é possível adiantar ou atrasar o sinal. Se a gente lembrar, só para e já implementando também a ideia de telecomunicação aqui, se a gente pode lembrar, por exemplo, dos CDs, né, quando começou a onda dos MP3, o que aconteceu? Antes comprávamos o CD, né, original lá, tudo mais, e vinha 12 faixas de música. E o CD vinha completo, né? Vinha 12 faixas impecáveis e tudo mais. Com a implementação do MP3, a gente passou a fazer uma otimização do nosso CD e em vez de 12 faixas, cabia 100 músicas no CD. Olha só, era coisa de louco, né? Eu lembro disso, eu era adolescente, era coisa de louco. Então, basicamente, a gente vai entender o porquê, porque a gente passou a discretizar aquela informação, a gente passou a manter a essência do sinal e a gente discretizou esse sinal, a gente vai ver isso na nossa aula também, nas nossas aulas. Então, o sinal de televisão, por exemplo, a gente consegue atrasar, adiantar o sinal. Então, ter o sincronismo ali da transmissão. A gente consegue observar isso. Eu vou trazer gráficos, né, para a gente entender esse processo de otimização, de implementação, de avanço, de atraso do nosso sinal também. E aí a gente entra na configuração de sinais de dados também, né, que a gente consegue trabalhar e processar dentro da internet, com pacotes de dados, pacotes de informação e tantas outras configurações. Mas, fazendo essa introduçãozinha, quero dar sequência nos exemplos para vocês entenderem que a ideia de sinais e sistemas vem muito antes, né? Porque a implementação ela não está diretamente associada só à nossa disciplina. Porque a gente pode pegar e falar assim, poxa, a disciplina de sinais e sistemas lineares, ela se encontra associada unicamente, exclusivamente a processar um tipo de sinal. Então eu vou pegar, vou trabalhar com um sistema de controle só para fazer a implementação da transformada de Laplace e ali então encontrar minha funçãozinha de transferência. Não. Existe, né, uma configuração de um exemplo que a gente pode olhar, por exemplo, o sistema de comunicação e entender que a possibilidade, o desejo de se trabalhar com um conjunto de dados ou de uma informação é um pouco antiga, né? Foi se estruturando a disciplina ao longo dos anos e tem sido estruturada também cada ano que passa, né? Porque com o avanço da tecnologia, então as disciplinas também passam a evoluir junto. Mas, por exemplo, aqui, se a gente olhar para essas imagens aqui, o que a gente identifica? Nós vamos identificar uma aplicação de sinais. E o que tem nessa aplicação de sinais? Tem uma implementação de um telefone. Por exemplo, o telefone, né, nasceu ali em meados de junho de 1875 por Alexandre Graham Bell. E o que acontece? Ele estava fazendo seus experimentos, né? E não vou entrar muito na história da telefonia, mas lá para 75, 76, ele conseguiu fazer uma transmissão de um dado, de uma informação. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque
a gente consegue transmitir a informação por meio de um meio. A gente, por exemplo, consegue fazer implementação e definição de transporte de níveis de energia através do movimento ordenado de elétrons livres sobre o material condutor. E se eu vou trabalhar com implementação de informação, vou montar o meu circuitozinho. Montei o meu circuito elétrico, meu circuito eletrônico, quero processar. Pensa que eu vou montar um pedal de guitarra, por exemplo. Eu preciso pegar a informação que está vindo da guitarra, daquela onda, daquele elétron que está se movimentando de forma ordenada dentro do cabo e retirar aquela informação. É isso que eu quero fazer. E é isso que a gente vai calcular. Então, por exemplo, o Graham Bell, quando ele conseguiu fazer essa implementação, pessoal, a gente está falando de ter uma onda mecânica que se propagou por um meio e conseguiu ser reproduzido em um receptor. Conseguiu ter essa implementação, teve essa energia, né? Porque a gente fala de transformação de níveis energéticos. Então, eu tenho a minha onda mecânica, né? Eu estou colocando energia. Para que eu possa ter essa energia da minha fala, eu tive que consumir algum alimento. Então, ocorreu, né, essa implementação para que eu pudesse comer o meu alimento, então, ele teve que consumir ou trocar energia com o solo trocou energia com alguma outra coisa, e assim sucessivamente. Então, essa implementação da ideia que a gente consegue observar da energia, né, ter essa condição de transportar um dado, uma informação, é muito importante a gente compreender. Então, ele teve uma onda mecânica que ele propagou por um meio. E não só isso, né? A gente consegue observar, por exemplo, aqui, lá na Primeira Guerra Mundial, que o pessoal fez. Hoje, qualquer coisa que acontece no mundo, em segundos, né, instantes ali, instantaneamente, o mundo inteiro fica sabendo por meio da internet. Então imagina só, o pessoal lá no meio da Primeira Guerra Mundial, 1900 bolinha, 1912, 15 lá, o pessoal não tinha informação igual tem hoje. E eles precisavam saber o que estava acontecendo, precisavam saber se poderiam avançar, né, ou ir para a cidade, ou saber se algum parente estava bem, né, dentro de uma região ali. E a forma de comunicação era por rádio, né? Existia-se a forma de comunicação por rádio. E o pessoal sabendo, né, dessa implementação, não sei se eles sabiam o modelo físico que acontecia, essa implementação, mas o João já cantou a pedra do rádio de Galena. Eles montaram um rádio de galena. E o que o rádio de galena fazia? O rádio de galena, ele pegava uma antena, essa anteninha aqui, ó, tá sendo representada aqui. Essa antena aqui consegue pegar em todas as parcelas, né, de configurações. Já sim, Gui, já ouvi da história da maratona também, do soldado que correu, né? Mas vamos voltar aqui pro radinho de galena. O que acontece? O rádio de galena, ele consegue fazer a aquisição das ondas eletromagnéticas que vêm tanto na vertical quanto na horizontal. Então, ele consegue fazer a aquisição dessa onda, que viaja na horizontal e na vertical, e ele pegava, e aí que tá, pessoal, a, a onda eletromagnética possui uma energia. Essa energia está associada diretamente a uma configuração da sua informação que está transportando. Então, no momento em que transmitiu a forma de onda, né, eletromagnética ali, em si, com aquela informação, com aquele dado, existe uma energia que ela vai se propagando, né? E a antena associada aqui fazia aquisição, né, era o receptor inicial para reconhecer essa forma de energia. Então a antena atuava como uma forma de receptor, né, do sinal, de aquisição da energia. Passava, né, por um sintetizador. O sintetizador nada mais era do que um capacitor variável. E esse capacitor variável utilizava-se, né, para sintetizar mesmo, encontrar a forma da frequência característica ali que desejava, né? Precisava sintonizar e precisava polir, né, digamos assim, aquela informação que estava sendo enviada.
passava por uma forma de retificação, a retificação retirava, né, a impureza da informação, retirava aquilo que não era, era ruído, basicamente. Então, filtrava-se, né, o ruído depois, né, fazia um filtro da retificação. Então, a gente tinha a galena. A galena emitia a, a energia mecânica, né, ali do som, com pouquíssima energia. Então, não precisava se ligar o rádio na energia. Através disso, né, da energia associada eletromagnética que fazia a aquisição pela antena, então já conseguia propagar ali na galena, né? Por isso que chama rádio de galena, conseguia se propagar esse som. Então, dentro dessa configuraçãozinha, o pessoal já conseguia fazer uma implementação de sinais e sistemas lineares de uma forma um pouco rústica. Isso mesmo, o diodo de Germânio. Pô, é um trabalho bem legal para vocês fazerem, né? Aí para fazer em casa, não é difícil de fazer o rádio de galena. Eu fiz na faculdade também. Precisa montar a antena, precisa de um cabo de vassoura, precisa de fio de cobre, precisa de um sintetizador, um capacitor variável, precisa de uma retificação do filtro, a galena que já vai ser mais difícil de encontrar, né? Mas daí dá para colocar um amplificador e ligar só o amplificador na energia, que funciona lindamente, funciona muito, muito bem. Pô, que legal, João. Então, essa é a ideia ali da implementação do rádio de galena. E aí a gente chega, né, aqui em 1973, com o engenheiro Martin Cooper, né, quando fez a primeira ligação, né, ali via celular. Então a gente saiu ali de 1875, 76 com o Graham Bell e quase, né, ali 100 anos depois, então a gente conseguiu fazer uma ligação, né, por meio de um telefone móvel. E hoje em dia, poxa, a gente tem uma tecnologia surpreendente na palma da mão, que é o celular, o smartphone, né? E quando nós olhamos para essa implementação de avanço tecnológico que nós estamos passando, a gente consegue compreender o quê? Que, por exemplo, a viagem, né, quando Neil Armstrong pousou na Lua, né, a tecnologia que a gente tem hoje na mão no celular é 100 vezes maior do que a tecnologia que levou o pessoal lá. Então existiu essa implementação de sinal e sistema para uma implementação de configuração de sistemas de controle, que é na onde a gente vai entrar na aula 7, 8 e 9. Então existiu essa configuração, essa implementação, esse caminho que foi trabalhado e foi estruturado através dessa ideia, né, de sinais e sistemas lineares. Então, à medida que a gente tem um sinal que a gente quer trabalhar, que eu vou transmitir, vou propagar, ela também pode ser distorcida devido à característica física do meu canal, devido a ruídos externos, ruído interno. Então, várias coisas podem implementar, né? Nós temos o ruído, o sinal de interferência, que podem ser originários de outras fontes, outras configurações. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos, né, muitas implementações de ruídos e emissões de ondas, né, que estão associadas a diversas coisas. Então, por exemplo, quando a gente olha e pensa num sinal modulante, por exemplo, característico, eu vou pegar e vou falar assim, olha, eu tenho uma onda modulante e essa onda eu preciso colocar configurações de ruídos se eu quiser trabalhar dentro de uma função de um receptor, por exemplo. Então, se eu quiser trabalhar com uma onda portadora, ou se eu quiser trabalhar com uma onda AM, uma onda FM, uma onda EPM, por exemplo, eu preciso ter ali configurações de filtros, né, ou de transmissão e recepção que eu consiga trabalhar de forma, né, associativa de que a minha modulação, né, o meu processo de conversão do meu sinal da minha mensagem apresente compatibilidade com aquilo desejado, para que a minha informação não seja um telefone sem fio, né, que a gente costumava brincar quando era mais novo. Começava falando lá, por exemplo,
A mais B é igual a 20. Aí no final chegava que A mais D era igual a 70. Chegava uma informação totalmente diferente por conta de ruídos que foram implementados. E a minha onda, né, inicial, meu sinal modulante inicial, não chegou, né, devido a interferências e ruídos associados à sua função do seu canal. Como exemplos de sinais e sistemas também, né, conforme a gente implementou, nós temos os sinais biológicos, né, por exemplo aqui, o sinal eletromiográfico. E o que que acontece? Quando a gente olha para uma condição, eu não vou ficar aprofundando muito nisso, porque não é o intuito. Mas hoje tem bastante pesquisa, né? Eu falo porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em 2018. Eu fiquei 3 anos pesquisando sobre essa implementação de sinais eletromiográficos. Por quê? Hoje em dia tem um avanço, né? Bem maior, bem grande aí sobre condições, né, biomecânicas. Bruno, daqui a pouquinho eu volto para a sua pergunta, beleza? Vamos manter o raciocínio aqui antes que eu perco ele. E aí o que que acontece? Quando a gente entra dentro de um conceito de músculo, né, nós temos o quê? Dentro da nossa condição do músculo, nós temos estruturas que são individualizadas ali dentro, que vão ser capazes de realizar um determinado movimento, né? Isso é o grupo muscular que a gente conhece. Então, para realizar um movimento, é necessário que nós tenhamos o quê? Uma interação de um com outros músculos. Só que o que que acontece? Cada músculo vai apresentar uma implementação de uma configuração de frequência característica. E aí, lembra quando eu comentei lá no comecinho da aula que eu peguei e falei assim, olha, se eu estou aqui convertendo a energia que eu tenho, né, do meu corpo para uma forma de energia mecânica, e não só isso, tô gesticulando, então eu tenho energia de movimento, energia potencial também, que está sendo associada. Para que ocorra essa implementação da energia, eu precisei consumir alimento e então ocorreu, né, ali a troca energética dentro do meu organismo. Então, beleza. Isso daí a gente está falando o quê? Que existem células especializadas para serem comumente, né, ali conhecidas para realizar um trabalho dentro do meu músculo para fazer essa implementação, que a gente vai passar a chamar de fibra muscular. Então tá, eu tenho uma geração de sinal elétrico ali dentro que faz isso. Vamos com calma, porque isso daqui é um contexto muito abrangente para a gente ter que explicar em 5 minutos. Eu tenho uma configuração de geração de sinal elétrico que vai se dar por meio de reação química e que ocorre dentro do meu corpo humano, dentro do meu, dentro do seu, de todo mundo. Então o que que acontece? Por meio da reação química que está acontecendo ali, o meu músculo vai ser capaz de transformar energia química para energia mecânica. A gente precisa armazenar essa informaçãozinha só agora. Então, o meu sinal eletromiográfico vai ter o quê? Vai ter origem numa célula, numa fibra muscular individual, e essa fibra individual vai estar associada a um grupo de músculos característicos. Esse grupo muscular vai estar associado, então, e vai constituir a sua parte da fibra e tudo mais. Eu, eu não estou dando aula de anatomia, tá? Eu estou tentando explicar a condição do potencial elétrico que gera um campo eletromagnético nas proximidades das fibras musculares. Eu só quero que vocês entendam isso, que a gente tem um potencial elétrico, né, dentro do nosso corpo que a gente consegue trabalhar. Por isso que quando a gente chega, o rádio está sintonizado, a gente coloca a mão no rádio ali, ele passa a sintonizar, é porque a gente passa a funcionar como uma antena, né? A gente está toda hora recebendo ondas e tudo mais, e o nosso corpo em si, né, trabalha com níveis energéticos também, e dentro desses níveis energéticos também cada movimento, cada grupo muscular, cada fibra, cada implementação que a gente emite uma determinada frequência característica. Então a gente tem uma associação de energia que está sendo transferida dentro do nosso corpo e a gente consegue fazer a aquisição dessa energia, tá bom? O que que acontece? A célula em si, ela está transmitindo informação e eu consigo fazer essa implementação dessa energia.
E eu consigo fazer a aquisição de uma forma intra ou extra sobre a superfície do meu corpo. Eu consigo colocar, por exemplo, um eletrodo externo, né, ou interno aqui sobre a implementação. Mas aí a gente chega no que eu quero, na ideia que eu quero. Só quero introduzir para vocês a ideia que a gente tem um potencial energético. A gente precisa de mais tempo para falar sobre isso. Então, deem uma olhada na atividade de estudo 1, que tem um trabalho falando exatamente sobre isso daqui. E aí, o que a gente chega? A gente chega no sinal eletromiográfico. Como que eu consigo fazer a aquisição do sinal eletromiográfico e retirar um potencial de nível energético de uma fibra muscular? Se a gente lembrar da lei de Faraday, o que acontece? A lei de Faraday vai falar para mim que existe, então, uma corrente. Se eu tenho uma determinada corrente elétrica passando sobre um determinado meio condutor em si, esse determinado meio vai gerar para mim um determinado campo elétrico, e a indução de Faraday, indução vai me apresentar o quê? Uma configuração de um campo magnético perpendicular sobre ele. E daí eu vou pegar e vou entender o quê? Que para introduzir essa configuração, eu preciso voltar um pouquinho, porque daí a gente pode lembrar até das aulas de química, né? Lá da escola e até da faculdade aqui, que se eu tenho um nível energético que está associando, só para a gente entender de onde que vem a energia, né? Dessa troca de energia, dessa implementação de potencial de ação que ocorre na faixa ali de milissegundos e tem frequências que variam da casa de 5, 10, 20 Hz até milhares de Hz dentro da nossa implementação do nosso organismo, a gente tem a ideia do salto quântico, né, ali do elétron sobre a camada de valência. Então, o que acontece? Se eu tenho um elétron que possui uma configuração de energia, né, menos ou mais energia, e daí ele faz essa implementação do salto, né, para mudar sua camada de valência, a gente consegue entender essa configuração que está associada à entrada abrupta, por exemplo, de um elemento químico como o sódio. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram na academia, o pessoal com saquinho de sal mandando sódio para dentro, né? E por que faz isso? Que nada mais é do que um íon que ele vai possuir um elétron, né, a menos ali, sobre a sua estrutura intracelular. Em virtude disso, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai ter uma diferença de concentração como meio da sua configuração extracelular. Então, conforme, né, tem a entrada ali, né, do sódio em si, vai estar saindo uma condição de potássio. Então, eu tenho um íon que está liberando energia. Então, ele vai ter esse elétron, né, que vai passar a, consequentemente, a mudar o seu nível de energia. E tudo isso eu quero dizer para o quê? Que liberou energia. Liberou energia, liberou então forma de uma energia em forma de corrente. Essa corrente então vai gerar um campo elétrico e esse campo elétrico vai me gerar um campo magnético perpendicular. E esse campo magnético perpendicular eu consigo fazer a aquisição do meu sinal por meio de um eletrodo e de um circuito de aquisição. Então, o que eu quero mostrar para vocês e explicar é que a gente consegue fazer isso daqui na nossa aula. Montar um circuito de aquisição eletromiográfico e fazer a aquisição desse potencial de ação por meio de uma tela de um osciloscópio, por exemplo. Então, esse, por exemplo, foi meu trabalho de conclusão de curso em 2018. Eu fiz aquisição do sinal eletromiográfico, então conforme ocorria, né, o potencial de ação, eu conseguia fazer a aquisição desse sinal. E através disso eu consegui comprovar, né, a teoria de Fourier, que vem apresentar que através de todo sinal, de qualquer forma de onda, a gente consegue retirar suas componentes senoidais e cossenoidais. Então eu implementei para o controle e acionamento de um dispositivo biomecânico também. Então a gente consegue fazer isso dentro da nossa disciplina de sinais e sistemas lineares. Então a gente consegue fazer isso. E é isso. Pessoal, fica tranquilo, tá? É uma aula de introdução. Vocês vão entender ao longo da nossa disciplina. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a nossa disciplina ela consegue fazer isso aqui, ó. Ramificar ela
ela consegue ser base para muita coisa. Ela não é só uma disciplina que serve para cair o cabelo da gente. Ela é uma disciplina realmente bem gostosa de se estudar, porque quando a gente passa a olhar para a disciplina de sinais e sistemas lineares não só como uma disciplina de cálculo aplicado, mas sim como uma disciplina de implementação com outras, né, que proporciona para a gente uma multidisciplinariedade, a gente consegue entender que é mais do que fazer conta. E sim, a gente consegue visualizar ela, por exemplo, aqui. Ocorreu a implementação de eletrônica digital, implementação de eletrônica analógica, eletrônica de potência, porque eu fiz a fonte também, ocorreu implementação de programação e cálculo numérico, ocorreu implementação de microcontroladores e microprocessadores, projeto biomecânico, né, mecânico em si. Então, existe uma multidisciplinariedade só para fazer a aquisição de um sinal no braço. Essa que é a ideia que eu quero trazer para vocês. Então, a gente olhar para algo que está além, né? Além ali em si. A gente consegue também fazer, né, essa implementação dentro de processamento de imagens. Então, a gente consegue fazer através do processamento de imagens. Hoje, a gente tirar foto com o celular, enviar foto, é algo, poxa, normal, basicamente, né? Mas olha para essa imagem aqui do atleta, né? Essa daqui foi uma das principais aplicações das imagens digitais, né? Então, que ocorreu. Então, lá em 1920, eu não vou lembrar certinho a, a data, tá, eu posso até depois procurar no livro do Gonzalez, que é de onde eu tirei essa imagem, que eu fiz no mestrado uma disciplina de processamento digital de imagens, e lá o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quando nós vamos processar uma imagem, né, fazer o processamento, né, digital da imagem, a discretização da imagem, a gente consegue fazer a implementação do pixel a pixel dele. Então, basicamente a ideia é o quê? Cada pixel a gente monta uma configuração de matriz para corresponder à posição daquela informação daquela imagem. Então, essa imagem foi enviada, né, por um cabo a, submergido, né, ali em si, que foi de Nova York até Londres, se eu não me engano, lá em meados de 1920. Depois eu posso pesquisar e trazer a informação certinho. E foi enviado pixel a pixel. Então imagina só, para enviar uma imagem, o pessoal tinha que montar, né? Cada pixel corresponde a uma configuração de uma matriz. Então tinha que enviar o elemento da informação da matriz a cada instante, né, ali em si, para poder montar. E olha só que interessante, quando o pessoal conseguiu retirar aquela foto do buraco negro, foi a mesma configuração e implementação. Só que lá a implementação é muito mais difícil, né? Porque a configuração do buraco negro a gente sabe o quê? Que nada, né, escapa dele, nem mesmo a luz. Então, para retirar a imagem, né, precisava bater a imagem e voltar. Então, a gente pode até fazer uma aula só sobre isso, porque cabe muita coisa para a gente falar. Mas essa é a ideia que a gente tem também por meio do processamento, né? A discretização, Ismael, é quando eu pego e tenho um sinal analógico. Então, pensa que você tem a sua imagem. Pensa que você pegou o seu celular agora. Você vai abrir a câmera e vai tirar uma foto. Igual aqui, ó. Vou tirar foto dessa moça aqui da imagem. Que já a sua pergunta cabe muito bem no conteúdo que a gente vai falar agora. Vou tirar foto aqui dessa moça. A pessoa em si que você vai tirar foto, ela se encontra em um contexto analógico e um contexto físico palpável. Então, você vai tirar uma foto analógica. Para ocorrer a discretização, eu preciso passar essa informação que antes era analógica para uma configuração discreta de sinal digital. E essa configuração discreta do meu sinal digital, a gente chama de discretização. Então, eu passo de uma configuração de um tempo contínuo para um tempo discreto, tá? Eu faço essa discretização do meu sinal. Eu passo de uma configuração analógica para uma configuração digital.
E é basicamente isso que a gente vai falar na aula 2 e na aula 3. Na aula 2 a gente vai falar dessas implementações de tempo contínuo, e na aula 3 dessa implementação de discretização, dessa implementação discreta do tempo. Então, a gente consegue pegar, ó, e aí dá para a gente fazer implementações de machine learning também, por meio ali de redes neurais, a gente consegue trabalhar com isso hoje. A gente consegue fazer implementação de melhorar, otimizar uma imagem. Eu consigo colocar mais pixels ali, né? Eu estou melhorando a qualidade da minha imagem. Consigo, que é a ideia, né, ali da música MP3, por exemplo, que a gente trabalhou, que o Mauricelli já até respondeu o Bruno ali da condição da FM, a gente consegue colocar, né, uma parcela melhor de informação sobre aquilo que a gente está trabalhando. Então a gente consegue fazer essa implementação. Por exemplo, aqui, ó, na nossa figurinha, a gente tem a imagem do olho, e a gente tem os níveis de frequência, né, que a gente consegue trabalhar conforme a gente vê, né, o prolongamento, né, da nossa vista em si. Então a gente vai ter níveis ali de implementações. Não, Bruno, a implementação de criptografia é outra coisa, né? A criptografia, basicamente, a gente tem a ideia de... Eu trabalhei muito pouco, né, com isso. Muito, muito pouco mesmo. E não quero me prolongar para não falar besteira. Mas a ideia é a gente meio que criar uma nova linguagem para remeter aquilo que a gente quer esconder. Então é como se eu estivesse criando uma forma de barrar o acesso àquela informação. A ideia aqui não é a gente barrar a informação. Eu quero trabalhar com a informação de uma forma mais fácil. Essa que é a ideia. É essa a ideia, Ismael. É essa a ideia. Só que a ideia é a gente trabalhar ali de forma aplicada mesmo com essa informação, tá? Não ficar apenas em equacionamentos, mas aplicar essas informações. E quando a gente tem uma informação, por exemplo, a ideia aqui da gente ter o observador e ver um objeto em si, a gente tem os nossos níveis de frequência que a gente trabalha. Então, dentro do espectro eletromagnético, né, nós temos o nosso espectro visível. Então, por exemplo, o meu trabalho de mestrado foi uma máquina separadora de fruto. É uma máquina automática ali de controle separadora de fruto. Então eu tinha o que? Chegava um determinado fruto, vamos pensar numa laranja, por exemplo, ocorria o transporte da laranja, ela chegava, utilizava por visão computacional, né, tirava uma foto ali, então comparava num banco de dados, né, por machine learning, comparava ali o banco de dados, então visualizava, né, dentro de um espectro de frequência característico a configuração da laranja. E utilizava alguns parâmetros, né, a gente também não precisa prolongar isso, utilizava alguns parâmetros, né, alguns pontos ali, para ver a salinidade, a docilidade, e dentro dessa configuração a gente tem o espectro, né, de onda ali da frequência, que vai caracterizar se o fruto está bom ou não. Bom para o consumo, né, ali, porque a intenção é ter um fruto doce para produzir o suco. Então é possível, né, se separar, por exemplo, ali, por meio dessa ideia de um espectro de frequência também, espectro eletromagnético também, e trabalhar com essas configurações. Então é possível a gente fazer essas implementações através de uma imagem, a gente faz a amostragem do sinal, vou ter o meu sinal em tempo contínuo e vou fazer a implementação da discretização do meu sinal. Beleza? Então a gente consegue fazer essa configuraçãozinha aí. E pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula, do nosso tempo. Tá faltando metade da nossa aula, tá? Eu falei demais. E então vou ter que gravar a continuação. Mas deu o nosso horário. Eu vou encerrar a aula por aqui, eu gravo a aula e posto para vocês depois. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula da disciplina de sinais sistemas lineares. Desejo a todos uma boa noite, bom descanso. Não se assustem com a nossa disciplina, é uma disciplina muito gostosa, muito divertida de se estudar e trabalhar. E nos encontramos nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau.